dia em que Brasília faz 63 anos. E a gente tá aqui, gente, com essa edição especial do nosso Balanço Geral. Mudamos até nossa marca hoje. Olha, que beleza. Tá vendo aí nossa marca de hoje? E hoje a gente tem reportagens especiais, viu? São 3, gente, são 3. A primeira a gente vai conferir agora. Pode mandar. Como toda a capital dos estados brasileiros, após o sonho da invenção, vêm as várias preocupações e desafios na prática. Na jovem senhora Brasília, que vai completar 63 anos, era tanta tesourinha, superquadra, áreas residenciais, comerciais e hoteleiras que, ufa, o povo ficava perdido. Por isso, o modelo de sinalização único foi desenvolvido por aqui no final dos anos 1970. Mas por que tantas placas brancas, azuis e marrons estão espalhadas por Brasília? O que cada uma significa? Pode acreditar, tem muito candango que não sabe. O que a gente tem certeza é que essas placas fazem parte da identidade visual da capital. São as queridinhas do plano piloto. Eu, por exemplo, sou do Rio de Janeiro. Quando vim morar aqui em Brasília, fiquei um pouco perdida. Não entendia muito bem as cores, a sinalização, o que elas significavam. Eu estou do lado do arquiteto Danilo Barbosa, que foi quem desenvolveu essas placas que a gente vê principalmente aqui no plano piloto. Seu Danilo, eu queria que a gente explicasse para o pessoal de casa um pouco como que foi esse processo de criação. As cores não são à toa, a tipografia também não, né? É verdade. Esse é um trabalho que nós iniciamos em 1975. Eu era servidor da antiga Codeplan. E nós identificamos, né, que Brasília tinha uma sinalização bastante caótica, bastante primária, inclusive, né, de orientação para os motoristas e absolutamente nada de orientação para o pedestre. A partir desse momento, né, nós fizemos um contrato, a Codeplan é uma empresa de economia mista do governo do Distrito Federal, foi feito um contrato à época com a Secretaria de Serviços Públicos, né, e passamos a desenvolver, a partir de outubro de 1975, né, um projeto, claro, com uma muito boa equipe que nós conseguimos, né, montar. Quer dizer, ninguém faz um trabalho desse porte, né, sozinho, né. Eu coordenei esse trabalho em 1975, fizemos um estudo preliminar que, inclusive, submetemos ao Dr. Lúcio Costa, conversamos com ele, né. E em 1976 nós concluímos esse projeto. No centro de um planalto vazio, como se fosse em qualquer lugar, como se a vida fosse um perigo, como se houvesse faca no ar. O trabalho desenvolvido pelo arquiteto e sua equipe quando ele ainda tinha 27 anos virou um estudo detalhado, com cerca de 400 modelos projetados desde a escolha das cores à fonte das letras, passando pelos alinhamentos da placa, altura em que devem ser fixadas, quantidade de informações e até o formato das setas, que é único e arrojado. Como se não fosse tão longe, Brasília de Belém do Pará. E não vá pensando que a ideia para as placas vieram da noite para o dia, não. Foram inúmeros esboços até chegar em placas diferentes, mas com o mesmo propósito: indicar os pontos turísticos, os acessos às quadras, os mapas da cidade. Hoje em dia, elas já fazem parte do paisagismo do quadradinho. Não existia computador nessa época, era tudo feito à mão, desenhado, né, nas pranchetas, né, quer dizer, e o trabalho foi muito intenso, né? Então, durante 1976, nós concluímos o projeto. Em 1977, 78, nós implantamos o projeto, não só, né, no plano piloto, mas em todo o Distrito Federal, né? À época, inclusive, essas placas eram placas cimentícias, né, que se chegou à conclusão que era um custo muito inferior às placas metálicas na época, né?
É um sistema que nós chamamos de argamassa armada, né? E isso ficou durante muito tempo e depois, né, com a facilidade, com os custos reduzidos de chapa metálica e a própria leveza da peça, ele foi sendo substituído, mas o sistema gráfico foi todo mantido, né? Toda a concepção original foi mantida. A altura do suporte foi pensada para atender pedestres e motoristas com informações de fácil entendimento, a uma velocidade de até 80 km por hora. Em frente aos blocos residenciais das asas sul e norte, o formato de prisma permite que a letra de cada um deles seja identificada de diversos pontos de observação. Ainda as placas em pontos turísticos, com informações sobre o local e desenhos desenvolvidos especialmente para Brasília. Para você nunca mais confundir ou até dar uma aulinha para um turista, aqui vai a diferença de cada placa. Estas com cor azul são placas de identificação. Por exemplo, letras de blocos residenciais, vias e quadras. A finalidade é informar o local que você já está. E um detalhe, elas não são acompanhadas de setas de orientação. Já as verdes são placas direcionais. Elas vão te mostrar o trajeto para se chegar a um destino aqui da capital. Por isso, geralmente, são acompanhadas de setas. As brancas também chamam a atenção. Elas são placas explicativas. Querem justamente te informar opções de caminho para se chegar a uma outra cidade ou região. Viu um pontinho marrom na via? Quer dizer que você está bem pertinho de algum ponto turístico. E convenhamos, são vários espalhados por Brasília, não é? Bonito é ver essa nossa exclusividade ganhar o mundo. A placa mais aclamada, que indica a quadra modelo, está aberta à visitação aqui no Museu de Arte de Brasília e também no Museu de Arte Moderna de Nova York, nos Estados Unidos. Um baita orgulho, né? Em 2010, desculpe a falta de modéstia, eu ganhei o concurso da logomarca dos 50 anos de Brasília. E fui procurado por um diplomata que se chama André Corrêa do Lago. André Corrêa do Lago hoje é embaixador na Índia. E André Corrêa do Lago é um intelectual que escreve sobre arquitetura, sobre artes, é uma pessoa bastante conceituada, né, nesse meio. E o André Corrêa do Lago, ele é membro do Conselho de Arquitetura e Design do MoMA de Nova York, né? O MoMA de Nova York é o Museu de Arte Moderna de Nova York, um dos museus mais conceituados do mundo, né? E ele me procurou, né, através de um amigo comum, né, ele me procurou, perguntou se eu gostaria de submeter o projeto da cidade, que ele gostava muito, né, ao Conselho, né, de Design e Arquitetura do MoMA, né? Falei, bom, nós não temos nada a perder, né? Aí preparei material, fizemos várias apresentações, imprimimos o material em tamanho real para ele levar e tal. Isso começou em 2010. Então, às vezes a pessoa fala, olha, foi do dia para a noite. Não. Em junho de 2012, né, antes disso, eles nos pediram que mandasse uma peça representando o projeto da cidade. E a peça que nós escolhemos está aqui perto da gente também. Né? Por que nós escolhemos essa peça? Né? Porque é o único totem que orienta a única unidade de vizinhança totalmente construída a partir do projeto inicial do Lúcio Costa, né? Que é o quê? 107, 108, 307, 308. Né? É a unidade de vizinhança que congrega essas 4 superquadras e tem todos os equipamentos previstos, né? Equipamentos religiosos, culturais, escolas. Desde 2017, o Departamento de Estradas de Rodagem do DF é responsável pela manutenção, fabricação e implementação das placas pela capital. De uma coisa a gente pode ter certeza: o desejo do pai das placas é que mais gerações cresçam junto com essa referência. O projeto foi feito, né, no mesmo padrão para todas as cidades do Distrito Federal, né?
Mas com o crescimento, né, acelerado, né, algumas cidades resolveram elas próprias fazerem, e o decreto dava essa abertura para as outras cidades fazerem os seus próprios sistemas. Mas o que acontece hoje? A manutenção é muito precária, faltam muitas placas, né? Quer dizer, o DR se esforça, mas não tem recursos, não tem verbas, né, realmente para dar a manutenção devida para a sinalização. É lamentável, né? Eu circulo e sei, né, de muitas placas, né, que há anos, né, foram depredadas ou abarroadas e nunca foram repostas. Um agravante, né, é a questão da inserção de placas pelos particulares, né? As superquadras, né, estão se arvorando as prefeituras de fazer as suas placas de bem-vindo, instituições particulares sinalizando na via pública, quando a sinalização deve ser o quê? Para o endereçamento, né? E não, né, para os seus empreendimentos particulares. Existem pareceres do próprio IPHAN, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, que a sinalização que tem que prevalecer é essa que está aprovada, inclusive por decreto, né, governamental, né? Mas não existe uma ação do governo de cumprir essas determinações. O que eu enfatizo hoje e que lamento, né, é que a manutenção é precária, né? A omissão quanto à sinalização, né, irregular na cidade é muito grande, né? Existe um plano diretor, além do plano diretor de sinalização, um plano diretor de publicidade que em momento algum é obedecido no plano piloto e que tem que ser preservado, gente, né? Quer dizer, nós estamos numa área tombada, né? A maior área tombada do mundo, né? E não existe esse tipo de preocupação, né, com a questão da poluição visual. No centro de um planalto vazio, como se fosse em qualquer lugar, como se a vida fosse um perigo, como se houvesse faca no ar, como se fosse urgente e preciso, como é preciso desabafar. Daí, gente, 63 anos de nossa Brasília, viu? Cara, eu vou fazer aqui também uma crítica. Um dia desse, eu vi uma placa da Verde, né, de indicação, que tem a seta, como foi bem explicado aí. Uma pessoa colocou uma parte embaixo, verdinha, com as mesmas letras, indicando restaurante tal. Cara, isso não é original de Brasília. Eu acho que esse cara desse restaurante aí foi um besta de fazer isso. E a nossa administração regional de Brasília, me desculpa, mas agora eu tinha uma foto no outro celular, não vou conseguir identificar. Mas eu ando sempre pelos mesmos lugares, vou identificar esse lugar, mandar aí para a administração de Brasília, tenho certeza que eles vão fazer alguma coisa. Se você, pessoal, fazer isso, não faça, você viu aí que é tombado, né, gente?